O São Paulo deve 12 milhões de reais a Daniel Alves, você soube primeiro aqui no canal do Nicola em entrevista do Júlio Casares. Mas, nesse vídeo, quero te contar sobre todos os detalhes das dívidas que o São Paulo tem hoje com o seu lateral / meio-campista. Também te atualizo sobre a situação de Matheus Babi, que tem proposta oficial do Atlético Paranaense e interessa também ao Fluminense. Quais as cifras do contrato fechado de patrocínio master do Santos com a Samap? Tem os detalhes todos e vou passar para você. Para fechar, também quero contar sobre a dívida de 1 bilhão de reais do Atlético Mineiro, sobre o interesse do Vasco da Gama em Nicolas, jogador do Paysandu, e por último, Campeonato Paulista sem data para começar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal, lembrando que a partir das 8 horas da noite dessa sexta-feira tem programa do Nicola fazendo esquenta para o jogo do Corinthians, com muita informação de bastidores. Entre os convidados, o presidente do Retrô, adversário do Corinthians, e Chicão, ex-jogador do Flamengo, do Corinthians, entre outros clubes. Aguardo por vocês, beleza? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes passar uma dica importante. Quero começar o vídeo com uma pergunta. Você já ouviu falar sobre apostas esportivas, né? Então deve saber que a NetBet é referência no assunto e tem um dos maiores e mais confiáveis sites de aposta do mundo. A NetBet é uma empresa que já atua nesse segmento há mais de 20 anos. Isso mesmo, mais de 2 décadas. E é parceira de alguns dos principais clubes do mundo. Para completar, a NetBet ainda oferece uma equipe de suporte totalmente brasileira para te ajudar 24 horas por dia. Mas bora para a parte que interessa. Com esse link que está na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado para o site da NetBet e, usando o cupom YouTube, você passa a concorrer a prêmios em dinheiro toda semana, sem falar que você ainda pode faturar muito com suas apostas. Então cadastre-se agora mesmo na NetBet, faça a sua aposta e concorra a tudo isso. netbet.com.br, o site dos campeões. Bora começar para valer o vídeo falando a respeito do Campeonato Paulista, que não vai mais começar ou recomeçar no dia 30 de março como pretendiam os clubes. Você vai lembrar que o governo do estado de São Paulo havia decretado uma fase de aumento das restrições entre 15 e 30 de março e o governo já anunciou que essas restrições vão ser prolongadas até 11 de abril. O estado vive o caos. Foram 1.193 mortes nas últimas 24 horas, o mais novo recorde de São Paulo e do país. As taxas de ocupação da UTI batem na casa dos 91,6%, com mais de 70 mil mortes desde o início da pandemia da Covid-19. Diante de todo esse contexto, o Ministério Público já afirmou que não vai permitir a volta do Campeonato Paulista. Os clubes têm se esforçado para garantir a realização desses jogos e é provável que continuem buscando a oportunidade de atuar fora do estado de São Paulo, porque entendem que vai causar um enorme prejuízo no calendário e do ponto de vista financeiro se o Campeonato Paulista só for retomado a partir de 12 de abril. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, repercutindo uma informação divulgada pelo Jaircy Carvalho nessa sexta-feira, de que o Galo deve hoje 1 bilhão de reais. Esse seria o valor total da dívida do Atlético Mineiro, informação que me foi confirmada ou ratificada por uma pessoa da própria diretoria do Galo. E o pior é que esse valor que assusta, de 1 bilhão de reais, não contabiliza todos os empréstimos feitos na condição de pessoas físicas de Rafael e Rubens Menin, além de Ricardo Guimarães, que são investidores, são patrocinadores, são caras que têm ajudado o Atlético nos últimos anos. O Atlético tinha, no fim do ano de 2019, uma dívida total de 746 milhões de reais. Em 2020, com a pandemia e com inúmeros investimentos feitos na contratação de jogadores, foram mais de 300 milhões de reais de acréscimo, de aumento dessa dívida ao longo da temporada de 2020, o que justifica a ultrapassagem desse 1 bilhão de reais. O que o Atlético está fazendo para tentar solucionar seus problemas? Uma série de situações. O novo presidente do clube está bastante preocupado com esse valor extremamente alto. E o Sérgio Coelho promete para os próximos dias um evento para divulgar todas as ações que estão sendo pretendidas e realizadas pelo Galo, na tentativa de colocar o caixa do clube em ordem. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que não para de contratar jogadores.
Até durante a apresentação de um jogador, fala-se sobre mais reforços. Isso aconteceu com o Léo Jabá, que era apresentado pelo Vasco da Gama, pelo Alexandre Pássaro, e um dos assuntos dessa apresentação foi sobre a possibilidade de o Vasco contratar o atacante Nicolas, que pertence ao Paysandu e tem bons números pelo clube do Pará, 34 gols em 86 partidas. Esse assunto veio à tona depois que o presidente do Paysandu usou suas redes sociais para afirmar que não aceitou a oferta feita pelo Vasco da Gama. A ideia do Vasco era ficar com o jogador por empréstimo até o fim da temporada, pagando cerca de R$1 milhão pela compra, caso quisesse o jogador a partir do ano que vem. O presidente do Paysandu deixou bem claro, através desse vídeo, que só negocia o Nicolas mediante pagamento da multa rescisória, que é de R$5 milhões. E diante desse contexto, o Alexandre Pássaro entendeu que deveria dar explicações e disse o seguinte, abre aspas, trabalhamos em silêncio e vazaram por algum motivo essa notificação, essa história. Vi um vídeo do presidente que não conheço, mas concedo o meu respeito a ele e ao Paysandu. E aí vem a parte mais importante. Quem nos procurou foi o atleta, dizendo que queria se transferir para o Vasco, que era o sonho da vida dele, e que ele teria um acordo com o presidente para sair nos termos que a gente apresentou. Se a forma não foi possível, desejamos o melhor para o Paysandu e ao Nicolas, mas em nenhum momento cogitamos fazer um negócio fora dessas bases, fecha aspas. Ou seja, a menos que o Paysandu recue, não haverá negócio. O Vasco só topa contratá-lo por empréstimo gratuito, pagando mais ou menos R$1 milhão, só 20% do valor total da multa rescisória em caso de contratação ou compra dos direitos no próximo ano. Bora trazer boa notícia para o torcedor do Santos. O Peixe anunciou de forma oficial, nessa sexta-feira, seu novo patrocinador master. Desde 2018 que o Santos não tinha uma propriedade ocupando o espaço mais nobre da camisa. O novo parceiro é a Samap, é uma empresa de máquinas de cartão de crédito, que acaba de receber um aporte de R$1,3 bilhão para expandir negócios no Brasil e na América Latina. Um dos primeiros movimentos é justamente de patrocínio com o Santos. Contrato de 1 ano, ou seja, até o fim de março do ano que vem, e o Santos vai receber aproximadamente R$9 milhões, tá? Esse valor não é exato, mas é o mais próximo que eu consegui apurar. Não há bônus previstos nesse contrato. Trata-se de um número bastante interessante, levando em consideração a pandemia e todas as dificuldades que o Santos encontrava em fechar um patrocínio master. Acordo firmado entre o Marcelo Frazão, que é o diretor de marketing do Santos, e a empresa do Fábio Wolff, que esteve recentemente participando do programa do Nicole. Queria só fechar esse assunto com um detalhe curioso e interessante. Muita gente critica o Santos e o departamento de marketing exatamente por causa da ausência do patrocínio master. Mas o Santos, antes desse acordo, já tinha outros 8 patrocínios vendidos por todo o uniforme. São eles: na manga Kicaldo, o externo Tech Bond, barra frontal Oceano B2B, nos calções a STX, os meiões com a Codilar, a barra traseira com a Fox Lux, as costas com a Filco e os números com a Konami. Nesse exato momento, depois do acordo com a Samap, o Santos tem apenas uma única propriedade para ser vendida no omoplata. Quero falar agora sobre Matheus Babi, atacante do Botafogo. Tem feito bons jogos nessa temporada, também na temporada passada, desde que chegou ao Fogão. São 14 gols em 45 partidas. Está emprestado ao Botafogo até o fim do ano pelo Serra Macaense. O Botafogo é dono de 40%, o Serra Macaense é dono de 60%, mas é o Serra Macaense que decide o futuro do jogador. O que está muito claro é que está bem difícil para que o Matheus Babi continue no Botafogo para a disputa da Série B. E a cada dia aparece um novo clube interessado. A gente já havia contado para vocês sobre a intenção do Fluminense em comprá-lo. Primeira oferta de 900 mil euros, não foi aceita. Agora foi o Atlético Paranaense quem fez uma proposta oficial, até um pouco melhor do que a do Fluminense. Os valores não foram revelados, mas é o Atlético topando gastar um pouco mais de dinheiro por entender que o Matheus Babi tem enorme futuro. Só para constar, vale a lembrança de que a multa rescisória no contrato do Matheus Babi é de 3 milhões de euros, ou mais ou menos 20 milhões de reais, e a ideia da Serra Macaense era se aproximar ao máximo desse valor, até porque entende que é o grande negócio da história do clube, até para conseguir até mudar a estrutura, mudar o patamar a partir de uma negociação como essa. O Atlético Paranaense já deixou bem claro que não vai chegar a esses 3 milhões de euros, assim como o Fluminense, mas a disputa está chegando, a disputa está ficando cada vez mais forte, e se houver ainda um outro clube interessado no Matheus Babi, é bom que se apresse, a menos que queira correr o risco de perder uma das jovens promessas do futebol brasileiro. Quero falar agora sobre Daniel Alves. Na última segunda-feira, aqui no programa do Nicola, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi categórico ao afirmar que o São Paulo deve 12 milhões de reais em direitos de imagem e luvas ao lateral direito / meio-campista do tricolor.
Depois disso, o Carlos Belmonte deu uma entrevista ao Globoesporte.com afirmando que o custo-benefício do Daniel Alves é ótimo e que vários jogadores do São Paulo têm recebido mais do que o Daniel Alves. Fui tentar fazer as contas a partir dessa informação do Júlio de que a dívida é de 12 milhões de reais, levando em consideração que o Daniel Alves embolsa 1,5 milhão de reais por mês. São 500 mil em carteira e o restante entre direitos de imagem e luvas. A luva é aquele prêmio pela assinatura do contrato. Daniel Alves está no São Paulo há 19 meses, ou seja, já teria direito a receber 28 milhões e meio de reais. Se os pagamentos tivessem sido feitos de forma correta, nesse momento, Daniel Alves teria embolsado quase 30 milhões de reais em menos de 2 anos. Pois bem, o que ele recebeu até agora equivale a 16 milhões e meio de reais, ou seja, ficaram faltando 12 milhões de reais, os 12 milhões admitidos pelo Júlio Casares no programa do Nicola na última segunda-feira. O que o Daniel Alves recebeu, esses 16 milhões e meio de reais, equivalem a 11 meses de vencimentos que ele teria direito. Ou seja, restam ao São Paulo o pagamento de equivalente a 8 meses de salário. E é em cima dessa informação que o Carlos Belmonte disse que o custo-benefício do Daniel Alves é ótimo e que tem jogador que tem ganhado mais do que o Daniel. Quer um exemplo? O Juanfran deixou o São Paulo agora no fim do mês de fevereiro. Quando terminou seu contrato, o jogador que tinha problemas de marcação, tinha problemas ofensivos, enfim, não deu conta do recado. Os vencimentos do Juanfran eram de, acredite, 900 mil reais por mês. Ou seja, o Daniel Alves tem recebido menos do que o Juanfran. Isso porque esses 16 milhões e meio de reais que o Daniel Alves já recebeu por 19 meses de trabalho equivalem a mais ou menos 870 mil reais mensais. O Juanfran embolsava 900 mil reais por mês. Aí você vai falar, ô Nicola, mas o Daniel Alves não está abrindo mão dessa grana. Com certeza. Mas cedo ou mais tarde o São Paulo vai ser obrigado a pagar tudo que deve ao Daniel Alves. Mas aí é responsabilidade do seu Raí, do seu Leco e Companhia Limitada, que aceitaram a contratação do Daniel Alves para ganhar 1,5 milhão de reais por mês, imaginando que o Daniel poderia se transformar num ótimo garoto propaganda. O mercado não o viu dessa maneira, o São Paulo não conseguiu parceiros para pagar parte dos salários do Daniel Alves e se meteu numa baita enrascada. Esse problema agora vai ter de ser descascado por Júlio Casares, Carlos Belmonte e companhia. São Paulo tenta convencer o Daniel Alves e também o Hernanes a rediscutir o pagamento de salários atrasados e tenta também convencê-los a aceitar uma redução do salário num novo contrato. Não imagino que isso possa acontecer. Daniel Alves tem contrato por mais 1 ano e 9 meses essa temporada e toda a próxima temporada. O mais normal, o mais factível é hoje, em caso de proposta de clubes do exterior, clubes grandes, na metade do ano o São Paulo o libere e o Daniel Alves acabe voltando para a Europa. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem gostou, não se esquece de deixar um curtir. Aproveita que você que ainda não se inscreveu para apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Já passamos de 1 milhão de inscritos. Conto com a ajuda de vocês para continuar fazendo o canal do Nicola subir. E a partir das 8 horas da noite tem programa do Nicola com várias informações, muita interatividade, tem entrevistas bacanas, tenho certeza que você vai curtir. Tô esperando todo mundo a partir das 8, combinado? Tchau, tchau!